Oi! No vídeo de hoje vamos falar sobre um livro que nos faz refletir sobre quanto a gente erra ainda enquanto sociedade. Eu estou falando do livro dela, da Colleen Hoover, Até o Verão Terminar. O livro foi a minha quinta leitura do mês de janeiro deste ano e roubou o meu coração, me arrancou muitas lágrimas e muitas reflexões. Mas antes de falar mais sobre essa história, deixa o teu like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Quem me acompanha tanto aqui no canal quanto lá no meu Insta, que eu vou deixar o arroba aqui, me acompanhe lá se você não me acompanha ainda, sabe o quanto eu gosto dos livros da Colleen Hoover. Eu sou apaixonada por ela, me apaixonei assim que li o primeiro livro dela, que pra mim ainda é o melhor. Aliás, não é o primeiro livro dela, né? É o primeiro livro que eu li dela, que é Verity. Já falei muito dele aqui, já tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Mas a questão não é essa, a questão é que se você me acompanha, você sabe que eu amo a autora, amo a escrita dela, amo os livros dela. Mas quando eu comecei a ler Até o Verão Terminar, eu achei profundamente que eu não ia gostar do livro. Eu já aviso que as minhas resenhas não têm o intuito aqui de dar spoiler, de falar muito sobre o que acontece no livro. Eu vou dar um panorama geral sobre a história para instigar a tua vontade de ir lá e ler o livro também. Dito isso, eu preciso falar que eu estava redondamente enganada, porque eu amei a história. É claro que eu senti que ela engrenou mais da metade para o final. Da metade para o início do livro, a leitura foi um pouco mais arrastada, eu demorei mais. Eu fiquei me questionando se eu estava gostando ou não da leitura. Mas da metade para o final do livro ele começou a ficar muito interessante. Cada página que eu lia, eu queria ler outra para saber mais o que estava acontecendo. O primeiro ponto negativo do livro é o nome dos personagens. Eu não gosto de livro com nome de personagem difícil. E no livro, inclusive, o nome da nossa personagem, a autora acha uma forma de soletrar ele pra gente entender como pronuncia, mas mesmo assim é difícil e eu já pesquisei em muitos lugares para ver como as pessoas pronunciam o nome dela e não se tem um consenso. Então, por vezes eu chamava ela de Bea, por vezes eu chamava ela de Bia, enfim, foi uma mistura. Chamem ela como quiser, mas é Bea, Bia, eu não sei, ninguém sabe, só a Colleen sabe. E esse foi um dos motivos que me fez no início não curtir a leitura, porque cada pouco eu tinha que falar o nome da nossa personagem e eu não sabia. A história não fluía e cada pouco falava um nome diferente. Enfim, foi um saco. E o nome do nosso personagem masculino é mais fácil de se pronunciar, mas eu também fiquei pensando que ela poderia ter colocado qualquer outro nome, porque Samson não é um nome tão legal de se pronunciar, me parece que ficava difícil pronunciar ele nas frases, não tinha conexão com o que eu estava falando. Enfim, só quis fazer esse adendo dos nomes porque eu senti que esses nomes diferentes me fizeram não gostar tanto da leitura no início. Depois eu já estava familiarizada com os nomes, então fluiu, mas no início foi um perrengue, viu? Mas vamos lá falar sobre os nossos personagens, começando pela Bea, que é uma jovem muito cética, muito desconfiada, que passou por muito perrengue na vida dela. Então essas coisas difíceis que ela passou da infância até a adolescência dela
fizeram com que ela se tornasse uma pessoa mais fria, mais fechada, mais desconfiada, mais cética. E o livro é focado nessa personagem, na história de vida dela, que quando ela vê uma perspectiva de sair da vida que ela levava, porque ela ganhou uma bolsa para a faculdade, então ela vai se mudar daquela cidade que ela tanto odeia, ela vai morar sozinha, ela não vai mais ter relação com aquele núcleo que até então ela tinha. Ela não vê a hora disso acontecer, mas em questão de um dia a vida dela muda completamente e ela se vê mais uma vez sozinha, mais uma vez tendo que aprender a lidar com as circunstâncias que a vida apresenta para ela, porque ela tá sozinha, porque ela tá sem casa, ela tá sem dinheiro e ela vai precisar morar com o pai dela, um cara que faz muito tempo que ela não vê, que nunca foi presente na vida dela, e ela vai precisar então se mudar para a casa do pai dela, que tem outra família. Essa tarefa não é nada fácil para a nossa protagonista, mas é uma missão que ela vai tentar levar até o verão terminar, porque assim que o verão terminar, ela vai para a faculdade e ela vai se ver livre deste núcleo familiar que ela nunca teve com o pai dela, nunca conheceu a madrasta, a meia-irmã. Então ela vai se ver livre disso também. O plano da nossa protagonista era então permanecer invisível durante o verão inteiro. Mas ela não contava com o vizinho da casa ao lado, que foi a primeira pessoa que enxergou a Bea. No início, a nossa personagem relutou muito com a aproximação do Samson, porque eles eram extremos opostos. A Bea sempre abandonada, solitária, muito pobre, aprendendo a se virar e se cuidar sozinha desde criança. E o Samson, o filho de pais ricos que estava passando uma temporada na praia, curtindo com os amigos. Então, eles eram extremos opostos, mas tinha alguma coisa no olhar do Samson que a Bea reconhecia. Era aquele olhar de tristeza, aquele olhar que pessoas sofridas têm, e isso acabou aproximando os dois. E este olhar em comum entre os dois faz com que eles se aproximem, com que eles se achem semelhantes um aos outros, mesmo com todas essas diferenças, e faz com que a Bea comece a se abrir, falar mais sobre a vida dela, sobre os problemas dela, faz com que ela comece a desenvolver algum sentimento pelo nosso personagem masculino, e ele da mesma forma. Só que muito ao contrário da Bea, que se abre com ele, que fala sobre a vida dela, o Samson é um cara muito reservado, que responde às perguntas da Bea com meias palavras, que dependendo da pergunta que ela faz, ele não responde. Então a gente tem uma dificuldade enorme em conhecer de verdade o nosso personagem masculino, porque ele é um cara muito, muito fechado, e a gente fica o livro inteiro tentando entender o que tem por trás do Samson, qual é o plot do Samson, por que ele é tão fechado, por que ele não fala sobre os pais dele, por que ele não fala sobre a vida dele, a infância dele, o que tem por trás do Samson. Ambos os personagens têm muito a esconder, mas eu acho que o Samson tem a esconder a gente descobre de uma forma mais drástica, que é finalmente quando tudo está dando certo para o nosso casal, quando a Bea está conseguindo se abrir, quando ela está conseguindo criar uma relação melhor com a nova família dela, né, com o pai dela, com a madrasta, com a irmã, e quando ela está definitivamente aceitando que ela pode aproveitar a vida, que ela não precisa ficar alerta o tempo inteiro. Acontece, claro, sempre vai acontecer, né? Quando os personagens estão no ápice, vai acontecer algo que vai
empurrar eles pro fundo do poço de novo. E aqui na história aconteceu e a gente descobre todos os segredos do Samson. E eu acho que a partir deste plot, a partir dessa parte do livro, a história começa a ficar muito mais interessante. E pelo menos pra mim, este momento foi um momento que terminou de cair a minha ficha, foi um momento que eu comecei a me fazer muitas indagações, que eu comecei então a chorar, que eu comecei a me questionar enquanto ser humano, o que eu estou fazendo para melhorar a minha vida, a vida das outras pessoas, para melhorar o mundo. E eu acho que foi a partir desse momento que eu entendi o que a autora estava o livro inteiro tentando nos falar. E como eu disse anteriormente, no começo eu estava achando maçante demais ficar só no trauma da personagem, que ela era sofrida, que ela tinha passado por muita coisa. Eu estava achando aquilo um pouco chato, mas eu entendi que não tem como a pessoa que passa por tudo aquilo não ficar revivendo tudo aquilo, né? Não tem como a pessoa não levar na bagagem tudo que ela viveu. E eu, de fato, entendi isso no plot do Samson, quando a gente descobre quais eram os segredos dele. E tem uma frase no livro que o Samson fala que é basicamente isso, que tem formas de errar. Às vezes as pessoas erram porque querem, e outras vezes as pessoas erram por necessidade. E eu acho isso tão profundo e tão verdadeiro. Não foi nessas palavras exatas que ele falou, mas foi querendo dizer isso. E os nossos personagens aqui erraram muito, mas não por querer, não por escolha deles, mas por necessidade. Embora seja uma escolha eles estarem fazendo aquilo, né? Eles tiveram que fazer aquilo por necessidade. Então, nossa, isso me quebrou demais, me fez entender muitas coisas, uma realidade que eu não vivo, mas que muitas pessoas vivem. E eles fizeram muita coisa errada, como eu já disse, eu passei pano para todas as coisas erradas que eles fizeram, porque eu sei que foi por necessidade. E o final do livro, assim, o final do livro é maravilhoso. Foi o que me fez colocar esse livro no top 3 livros que eu li da autora. Não foram muitos livros que eu li dela até agora, mas esse já tá no meu top 3, porque o final, ele me destruiu. Eu só queria terminar logo de ler este livro para saber como que ia ser o final da Beia, como que ia ser o final do Samson, se eles iam conseguir passar por cima de tudo aquilo que viveram, se eles iam conseguir continuar se apoiando, se eles ficariam juntos, se eles mais uma vez estariam sozinhos no mundo. E o final, assim, foi tão emocionante, foi muito, muito lindo, porque nos mostrou que realmente os semelhantes se aproximam e se ajudam e se dão força. E eu achei, assim, fantástico, eu achei o final maravilhoso. E o livro em si é muito dramático. Quem conhece a escrita da Colleen Hoover sabe que ela não tem dó nenhuma de pisar nos nossos coraçõezinhos. E foi assim que eu terminei a leitura deste livro, com o coração pequenininho, cheio de sofrimento, chorando pelos nossos personagens, querendo proteger eles, querendo proteger tantas Beias e Samsons que existem no mundo, querendo que ninguém precisasse passar pelo que os nossos personagens passaram, porque ninguém merece passar pelo que eles passaram. E sendo um pouco mais realista, eu desejei que quem passa pelo que os nossos personagens passaram possam ter alguém para se ancorar, como os nossos personagens tiveram um ao outro, porque é mais fácil vencer as adversidades da vida quando a gente tem alguém do nosso lado nos apoiando, nos mostrando que a gente pode, que a gente consegue, nos ajudando
de alguma forma. Eu posso ter iniciado a leitura de Até o Verão Terminar de uma forma despretensiosa, mas ele acabou se tornando um dos meus livros preferidos da autora. O livro me trouxe uma montanha-russa de sentimentos. Eu fiquei, além de muito triste e muito feliz, em alguns momentos eu fiquei muito indignada, com raiva, com nojo de nós seres humanos, de nós como sociedade, porque as coisas acontecem, né? Só porque a gente permite, só porque a gente propaga certas atitudes. E é muito triste saber que não é só uma história, é vida real para muitas pessoas. Até o Verão Terminar é mais um livro da Colleen Hoover, onde ela estraçalha o nosso coração e depois pega caquinho por caquinho e cola tudo no lugar novamente. Se você gosta de romance, se você gosta de dramas e se você quer um livro para se acordar enquanto ser humano, e se você quer um livro para pensar em como você pode fazer diferente, pode mudar a vida das pessoas, leia Até o Verão Terminar, que você vai gostar. Agora eu quero saber se você gostou desta breve resenha. Se você gostou, deixa o teu like e não esquece de comentar se você pretende ler Até o Verão Terminar, e se você já leu, comenta o que você achou do livro. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, porque em 2024 teremos muitas resenhas de livros maravilhosos, como esse que eu acabei de resenhar. Compartilhe o vídeo com teus amigos e familiares e pede para eles se inscreverem também. Até quarta-feira, onde eu trarei um novo vídeo. Beijinhos, tchau!